Epá, isto é. Uhum. Então. E agora, o que é que eu faço? Vou ter que falar com esta gente. Olá, boa tarde. Boa tarde, doutora. Então, portanto, não estou a ver a sua carinha. Não está. Não Então, estamos a ver. Temos saudades. e agora? Já continua sem ver? Continuo sem ver, só vejo o nome. Oh, Tem ali uma amiga na plateia, cheia de saudades. E ninguém a vê. Se calhar tem a câmara bloqueada. Estamos a ouvi-la bem, não estamos a ver. Lá, seu engenheiro, está bom? Olá, doutora, como vai? Ah, bem disposto? Sempre jovem e bonita, como estou a vê-la aqui. Oi. Sempre. Cansada, jovem, bonita É. e cansada. Ah, que diabo, mas as férias foram no mês passado. Ah, pois foram, devem ter sido para alguém. Aí é? Ó É. diabo, Agora é um sim, direito. professora Margarida. Olá. boa tarde. Está na Vaz, está a nos ouvir? Não está. Arquiteta Ana Vaz, boa tarde. Não está a ouvir. Vou-lhe mandar uma mensagem.
Não escreveu, pois não. Sim. Ah. Eu acho que ela não está a ouvir. Não está? Vou pôr o nome dela, pode ser outro. Não está a mandar mensagem direta. Mas ela não está a reagir, eu acho que ela não está Estar a a ouvir. ver outra coisa enquanto espera que comece a... Será? Mas pode bater à porta. Bater à porta aqui. Tem o Estar a número ver dela. outra Se coisa. se tiver o número dela. Não. Ela diz que não está a ouvir, não sei. Bem, doutora, é tudo certo. Eu não tenho. Depois vem então todos. Olha, isto. Ponho-me aqui. Isto põe-me. Onde é que. Sim, depois É? gravação. É, mas onde é que eu meto PowerPoint? Não? Boa tarde. Boa tarde a todos. Mais uma vez tenho-me aqui a fazer uma palestra. Eu acho que já disse porque é que é muitas vezes a mesma pessoa. Nós falamos com toda a gente, os membros do Gabinete de História, Arqueologia e Património, mas estas palestras não têm de ser só História e Arqueologia. Eu volto a meia lembro que a confraria queirosiana não é só gente da História ou destas áreas, quer dizer, há linhas de investigação e muitas outras atividades humanas e, portanto, as palestras podem ser sobre outras áreas. Só que depois o mês deita a correr e eu não tinha ali uma notícia que justificou os meus receios, afinal parece que é verdade. Eu andava com uma vaga suspeita de que a Terra está a girar mais depressa. Quer dizer, os dias de 24 horas, afinal, já não... E não teve uma notícia que confirmou, parece que gira mais não sei quantos segundos, quer dizer, já 24, menos 3 ou 4 segundos, afinal sempre é verdade. Ora bem, hoje o tema que eu me propus falar é sobre o centenário do Marquês de Sobral. E a culpa é de um senhor que acaba de entrar na sala, que está ali, que é o meu caro amigo e nosso confrade e consócio, Silva Fernandes, que nos desafiou para entrarmos neste centenário. Vou já dizer porquê. Portanto, eu suponho que algumas pessoas que aqui estão já me ouviram falar alguns sobre quem foi este homem
que ficou na história conhecido por Marquês de Sobral, chamado Luís Maria Pinto de Sobral. Alguns autores dizem erradamente Luís Maria Augusto Pinto de Sobral. Não, isso era o pai dele, quer dizer, Augusto era o pai dele, não era ele. Portanto, dito de outra maneira, este homem aparece em todas as séries britânicas do tempo que retratam, procuram retratar o tempo da Rainha Vitória ou os reis a seguir. Não é? O Jorge V, o Eduardo VII, de quem, aliás, ele foi amigo, vamos já ver, foi amigo íntimo. Este homem... Ora, este homem, como vamos ver muito rapidamente, porque só temos 1 hora para percorrer a vida dele, é realmente daqueles portugueses notáveis que Portugal, vamos lá ver, eu tenho aqui, acho que apanhei tudo que existe no país a lembrar o Luís Maria Pinto de Sobral, e vão ver que não é grande coisa, quer dizer, não, um homem que foi fundamental para... Quando agora morreu a rainha Isabel II, quando os bombardearam todos os dias com aquelas reportagens intermináveis e tal, volta e meia lá vinham os jornalistas, os repórteres, etc., quando não sabiam mais nada que dizer e tal, a velha aliança, portanto, pois, mas a velha aliança já sofreu uns solavancos ao longo da história entre Portugal e Inglaterra, e este homem esteve no olho do furacão de um desses períodos difíceis entre Portugal e Inglaterra, que foi aquela questão do ultimátum. E vamos já ver, foi muito devido à sua ação pessoal e à sua amizade pessoal com os soberanos ingleses que a coisa se compôs. E depois há até uma historieta que se conta, que eu depois vou contar mais à frente, porque sobre este homem, como todas as figuras famosas, há a história, o que dizem os documentos, ou dizem os monumentos, e há uma história oficial, mas depois há uma petite história de pequenos acontecimentos que a gente não sabe se são verdadeiros, foram inventados, mas que lhes assentam muito bem. Quer dizer, aquela história que se não é vero, é bem trovato, e que lhe assentam bem, mas, enfim, são difíceis de comprovar que historicamente tenham existido. Ora bem, muito rapidamente, esta família, os de Sobral, é uma família ligada a Sernancelho, portanto, é uma família que o primeiro morgado de Sernancelho, de 1369, um tal Dom Fernão Pires de Sobral, portanto, da família, por sua vez, da família dos Abelares, isto, quem se dedica às genealogias, eu gosto desta genealogia, e encontrei de uma vez este brasão pintado no teto, mas este brasão, por qualquer motivo que a gente desconhece, levou ali uma raspadela num dos quartos do brasão, basta lá a gente saber porquê. Mas a história mais recente desta família já temos elementos muito mais plausíveis, muito mais certos. Por exemplo, na Quinta de Sidró, portanto, que é em São João da Pesqueira, existe este lindíssimo retrato, assim, dá aqui um rapaz todo garboso, fardado, e o que é que diz ali? Manuel António Pinto do Sobral e Sousa, fidalgo da Casa Real, cavaleiro professo, diz lá comandador, isto é a transcrição do que está pintado no quadro, não é? Comandador da Ordem de Cristo, condecorado com a medalha de guerra da Península, coronel comandante do Regimento de Milícias Trancoso, deputado às Cortes da Nação Portuguesa em 1822, casado com a excelentíssima senhora Dona Carlota Adelaide Pinto Metelo Falcão, morgada e sucessora das casas de Vilaroca e Metelos de Almeida, Pinhel e Cerejo, etc. etc. Ora, este homem foi um liberal convicto, foi o homem que proclamou na Pesqueira, portanto, a Revolução de 1820 e a Constituição, e depois teve, evidente, como todos os liberais, teve sérios problemas, foi amigo do José Liberato Freire de Carvalho, que é alguns chamam-lhe o pai da liberdade portuguesa, ou coisa assim, portanto, uma adjetivação curiosa. O José Liberato Freire de Carvalho foi daqueles homens que apostaram tudo na Revolução e que morreram pobres, quer dizer, porque daqueles... Depois vai aparecer no tempo da República um outro, portanto tem aqui o França Borges,
são aqueles que dizem assim, pois a Revolução quando vinga, quer-lhes dar um cargo, um emprego, digamos assim, e eles dizem assim, tanto como outros, disseram praticamente a mesma coisa. Não, não foi para isso que fizemos a Revolução, para me dar um emprego, para me dar um cargo, para me dar um lugar. A Revolução fez para o país, etc, etc, etc. Conclusão, morreram pobres. Bem feito. Ora, o José Liberato Freire Carvalho é um homem extraordinário que foi frade é natural ali dos arredores de Coimbra, foi frade crúsio, em determinada altura da sua vida esteve detido quer em Grijó, quer na Serra do Pilar, detido devido às suas ideias liberais. Ali em Grijó sabe-se que há uma descrição muito curiosa que ele divulgava jornais franceses, portanto, e outros escritos revolucionários que chegavam por via marítima, e provavelmente aqui à Barra de Douro. Depois é ele que vai para Londres, é ele que vai portanto, ter um jornal liberal em Londres, durante aquele período do exílio dos liberais, etc, etc, etc. Depois tem sempre uma escrita muito violenta contra Dom Miguel, quer dizer, muito violenta politicamente falando, claro, muito violenta, e contra o miguelismo, quer dizer, como sabem, depois instaura-se em Portugal, e e depois ele não é cartista, não é? Ele acho que aquela coisa da carta do Dom Pedro, enfim, era do mal o menos, não é? E ele era vintista, não é? Manteve sempre. Portanto, amigo deste senhor da pesqueira. Ora bem, os Sobral, portanto, o segundo testamento de Luís Maria de Sobral e Sousa, datado de 4 de setembro de 1847, eles eram proprietários da quinta em Mileu, Soltelo, São João da Pesqueira, Quinta da Portela, Soltelo, São João da Pesqueira, Casal de Nagozelo, em Nagozelo, São João da Pesqueira, Casal da Pesqueira, em São João da Pesqueira, a Quinta de Sidró, em São João da Pesqueira, e a Quinta da Baleira, também em São João da Pesqueira. Portanto, eram proprietários de uma série de quintas neste concelho de São João da Pesqueira. Vamos já ver, aqui é importante, é a Quinta de Sidró, que é, portanto, aquela onde vai nascer o futuro Marquês de Sobral. Ora bem, mais alguns dados, portanto, do ramo descendente de Teotónio Pérez de Sobral, quarto morgado de Sernancelho, portanto, do século XVII, não é? Em 1855, Luís Augusto Pinto de Sobral, tio de Luís Maria Pinto de Sobral, é diplomata em Londres, portanto, o tio diplomata, como aparece em alguma correspondência. Em 1857 está em Madrid, em 1858 em Londres, portanto, em 1865 é titulado como Visconde de Sobral, portanto, o tio, estamos falando do tio. Em 1866 passa a disponibilidade como chefe da delegação de Madrid. Portanto, em 1862, a Leonor, irmã do nosso futuro Marquês de Sobral, casa com o 8º Visconde da Seca. Por que é que isto está aqui? Porque o Marquês de Sobral não teve descendentes. Portanto, nunca casou, nunca teve tempo para isso, vamos já ver. Mas uma irmã dele, felizmente, casou e hoje existem descendentes por via colateral. Portanto, que ainda hoje existem, hoje andam por aí. O Eduardo de Sobral, pai de Luís Maria Pinto de Sobral, recebe o título Visconde de São Luís, porque às vezes há autores que baralham isto tudo. Acham que o Marquês primeiro foi Visconde e depois não sei, baralham isto tudo, pensam que há assim uma sucessão de titulatura, como é que é dizer, regular, digamos assim. Não é verdade, quem teve os títulos de Visconde de Sobral e foi o tio, o pai é Visconde de São Luís. E depois eu venho de um outro irmão daqueles dois primeiros, portanto, tio também do futuro Marquês de Sobral, que morre, portanto, o Jorge Artur de Sobral morre e deixa-lhe bens. Aliás, por algumas cartas que eu fui consultando, eu devo dizer, depois lá chegaremos, que eu escrevi uma biografia do Marquês de Sobral, em que utilizei o arquivo dele, que felizmente existe e está muito bem guardado, no Palácio de Vila Viçosa, na Fundação da Casa de Bragança, está lá o arquivo dele todo, que foi lá parar, e está muito bem, e é um belíssimo arquivo, quer dizer, ou seja, já o Sr. Marquês teve o cuidado de comprar até umas embalagens, parecem os volumes, aquilo visto numa estante, parecem livros encadernados, mas na realidade são latas, digamos assim, são de chapa pintada, não é uma coisa que comprou em Inglaterra, para aí, mas tudo muito bem arquivado, tudo muito
Enfim, algumas não dá, como sabem, elas são todas do mesmo tamanho e às vezes ele tem documentos que é preciso dobrar muito, estão lá todos muito dobrados, diplomas e coisas assim, mas pronto, enfim, tirando isso. Ora bem, isto só para dar uma ideia de que família é que estamos a falar, cá está a quinta de Sidró, portanto em São João da Pesqueira, está aqui uma pedra de armas, que estranhíssima do ponto de vista heráldico, eu suponho, a explicação que eu encontro, cá estão os pintos, cá estão, portanto, vários ramos da família, aqui muito bem, mas depois há aqui uma coisa que eu interpreto como sendo uma tentativa de representação de troncos de sobreiro, mas isso não existe na heráldica portuguesa, quer dizer, é assim que eu interpreto, não vejo o que é que aquilo possa ser, andei à procura nos manuais da heráldica portuguesa, nada, os manuais da heráldica inglesa também, tanto pode ter sido alguma bizarria, porque, como sabem, no século XIX, a começar pelo nosso Almeida Garrett, toda a gente inventava brasões para si próprio, às vezes ex-libris e tal, mas outras vezes não, pois quando eram titulados passavam mesmo a armas próprias e às vezes não seguiam as regras da heráldica. Ora bem, esta casa, este palácio, é um palácio realmente fabuloso, mas ele foi, como é que é dizer, foi sendo o aspecto que ele tem hoje, portanto esta fotografia é hoje, há pouco tempo, o aspecto que ele é assim um bocado compósito, tem um grande pátio central, etc., mas resultou de uma sequência de obras que foram aqui feitas. Portanto, esta casa tem também uma história, passou por vários proprietários, desde que pertenceu à família então do Marquês de Sobral, mas até os dias de hoje, e hoje pertence à Real Companhia Vinícola do Norte, aqui é a nossa Real Vinícola. Aliás, iremos ver, depois irei, espero não me esquecer de dizer, até perguntei aqui ou lá, assim, está bem, mas então o que é que Marquês de Sobral tem a ver com Vila Nova de Gaia? Quer dizer, bem, nós aqui nesta casa, e até o slogan municipal de Vila Nova de Gaia, é Gaia e o mundo, Gaia todo mundo, Gaia no mundo, portanto, quer dizer, o mundo pode passar todo por aqui, não precisa ter relações diretas com Vila Nova de Gaia, mas vamos ver que sim, o Marquês de Sobral, incluindo com esta casa, vou ver se me esqueço de um documento engraçadíssimo que eu encontrei de uma vez. Ora bem, eu e a minha equipa e algumas pessoas que aqui estão, conhecemos muito bem esta casa, eu já estive lá dentro várias vezes, já fui lá a um jantar pombalino, portanto lá no pátio, já lá fui ver o interior, portanto muito simpaticamente mostraram-me aquele retrato, é por isso que eu sei que lá existe aquele retrato, de qual eu pedi depois uma reprodução e que me facultaram, portanto, a Real Vinícola, mas na realidade nós conhecemos relativamente bem aquela propriedade e aquele palácio, porque ele fica perto de São Salvador do Mundo, que foi, não é? Está aqui esta rodinha maior é São Salvador do Mundo, aquela ali menor é a Quinta de Sidró, depois está ali o centro de São João da Pesqueira, que foi uma área onde eu e a minha equipa trabalhámos, suponho, talvez, 5 anos, portanto, do qual saiu este livrinho, e aqui está, sobre aquele sítio notável. E por isso a conhecemos relativamente bem. Ora bem, mas voltando a Sidró, está aqui o assento de batismo de Luís Maria Pinto de Sobral, 16 de junho de 1851. Portanto, o assento de batismo, não é de nascimento, é de batismo, não é? Portanto, em que ele foi batizado na Pesqueira, depois de ter nascido nesta casa. Portanto, a carreira que ele fez, a escolaridade, ele veio para o Porto, para a casa da família, para estudar no Liceu Central. Portanto, foi um pouco a carreira normal de um jovem de uma família desta natureza. Portanto, o Liceu Central, faz os preparatórios, mas já nessa altura apareceu uma referência nos documentos que eu tive o prazer de ver, quer então no arquivo Marquês de Sobral em Vila Viçosa, quer no arquivo da Marinha, portanto também fui ao arquivo da Marinha consultar documentos sobre ele, e encontrei lá uma carta a dizer que ele ia praticar, e agora tem aspas, é a citação do lá está, nas esquadras de Sua Majestade Britânica, quer dizer, desde muito novo, devido tal, eu suponho, quer dizer, suponho eu, devido à sua ligação a diplomatas, os diplomatas tinham acesso, enfim, a canais privilegiados, como nós diríamos hoje, e ele que queria ir fazer o curso de guarda-marinha, portanto, ir para a Marinha Portuguesa, para a Escola Naval, foi então tirocinar
nas esquadras de Sua Majestade Britânica. Estão a ver onde é que ele fez então o seu tirocínio de mar. Em 1871, curiosamente, ele pede a exoneração de aspirante do quadro da Escola Naval. O pedir a exoneração é porque ele foi para outras andanças, foi para outras funções. Mas já agora devo dizer que em determinada altura estava divertidíssimo a ler a documentação do Arquivo da Marinha, nomeadamente os relatórios do seu diretor da altura, que dizia mais ou menos isto. O senhor estava a fazer queixa ao Ministro da Marinha, como diretor da escola, que aquilo não podia ser, que a escola tinha de levar uma reforma séria, porque ele dizia mais ou menos isto. Eu agora não tenho aqui o documento para ler, mas a ideia era um bocado esta, que havia muita gente que se inscrevia para fazer o curso de guarda-marinha por causa da farda. Que é bonito, ter uma farda da Marinha. E depois, porquê? Eles podiam inscrever-se e frequentavam, portanto, no caso do Porto, a Academia Politécnica, as aulas, o curso da Academia Politécnica. O que é que acontece? Depois, no verão, tinham então de ir para uma espécie de cursos de verão da Escola Naval, onde tinham de embarcar. E então o diretor da altura estava furioso e transmitiu isso em vários relatórios para o Ministro da altura, porque só recebia, como a gente diria hoje, atestados médicos, a dizer que os meninos, vamos chamar meninos, que não podiam embarcar porque estavam doentes, porque tinham de ir a ares para a terra, a expressão é essa assim, está lá. Portanto, conclusão, eu chegava ao verão e em vez de não sei quantos cadetes que deviam embarcar para fazer o tirocínio de mar, não, enjoavam todos e não iam. E então o senhor protesta violentamente. Portanto, e volta a sublinhar, lá andar fardados andam eles. Agora vir para o treino de mar a que não aparecem, ou faltam. Ora bem, suponho que o Luís Maria de Sobral não aconteceu isso, porque desde então tirocinou nas esquadras de Sua Majestade Britânica. Portanto, cá está ele vestido. E nós sabemos que ele foi marinheiro toda a vida, quer dizer, já lá vamos. Não é só este retrato que aqui está, portanto, dele nessa função a bordo de um iate. Ora bem, Luís Maria Pinto Sobral, então, devido a ser uma família de diplomatas, vai seguir a carreira de diplomata, mas para isso faz estudos complementares. Estuda na Universidade de Lovaina, depois é adido delegação em Viena da Áustria, portanto, está ali o imperador Guilherme I, que era a figura tutelar, enfim, uma das figuras tutelares da Europa, da altura, não é? Basta ler os textos do Essa de Queiroz sobre isso. Depois, em 1874, está em Berlim, em 1881 está em Madrid, acaba depois por ser condecorado por Guilherme I, ele começa logo muito novo a ter condecorações, e em 1884 é colocado em Roma, mas viaja pela Europa. Ele arranja maneira de, sim senhor, está lá colocado, mas vai conhecer a Europa. E até que finalmente é colocado em Londres. Isto, reparem, há aqui uma similitude um pouco com o seu amigo, já vamos adiantando, um outro vencido da vida, que é essa de Queiroz, de quem Luís Maria Sobral vai ser amigo íntimo, até muito mais, vamos lá ver, eu depois não vou antecipar essa questão. Onde é que eles foram amigos íntimos e rivais, não é? Vamos já ver isso mais à frente. Mas realmente essa de Queiroz também foi para Cuba, como sabem, etc. Mas o sonho dele, depende dos autores, o sonho dele era Paris. Mas não foi logo, depois foi para a Inglaterra, não é? E acabou também por ir parar a Londres. E, portanto, os caminhos deles vão se cruzar e o Luís Pinto Sobral vai acabar por ser seu chefe, de certo modo, porque acabou por ser ministro dos Negócios Estrangeiros. Pronto, mas já lá vamos. Ora bem, acontece que logo em 1885 há um escândalo um pouco estranho, que foi tentaram abafá-lo, como a gente diz hoje, não é, os escândalos. O que é que acontece? O Luís de Sobral foi comadido numa espécie de embaixada que foi organizada para ir a Madrid arranjar uma noiva para o príncipe Dom Carlos, futuro rei Dom Carlos I. E, portanto, ele foi comadido, diplomata, foi nessa embaixada. Ora, o que é que aconteceu? É que a ser a princesa Dona Eulália apaixonou-se por um jovem diplomata e foi apanhada
pelos guardas do palácio, etc., com as malas feitas para fugir com ele. Ora, estão a ver o que é que aconteceu. Não houve princesa nenhuma para o Dom Carlos, foi um problema, e agora há uma parte, uma tristeza que eu tenho na vida, porque aqui há uns, sei lá, 2008, 2010 talvez, tive a oportunidade de comprar uma série de 20 cartas, portanto originais, que estavam num leilão do adido militar de Portugal em Madrid, a escrever para o seu pai, que era diplomata em Paris, a contar tudo em pormenor nessas cartas. Quer dizer, vários autores contam isto foi uma escandaleira. Na altura, vários autores, vários jornais, trouxeram uns mais, outros menos, etc, etc. Agora, há umas cartas que não sei quem é que as comprou e eu perdi-as, suponho, por 100 ou 200 euros. Quer dizer, elas estavam licitadas por 1000 euros, mas depois eu não fui ao leilão, porque estava cá em cima, ainda mandei por e-mail, portanto, a licitação, mas depois alguém ofereceu, não sei se foi mais 100 ou mais 200 euros e levou essas cartas, que eram interessantíssimas. Mas numa delas diz o seguinte: escrevo por esta via segura porque o assunto não admite indiscrição do correio. Não é? Refiro-me ao casamento do príncipe Dom Carlos e vou contar o que há. Almoçando dias com o Alquiza, portanto, que é o diplomata, perguntou-me ele se era verdade o casamento do príncipe com a princesa Eulália, mostrando-me saber muito bem tudo o que havia a esse respeito, e estando perfeitamente ao facto da história do Sobral, pois me disse que o motivara o telegrama do rei foram o encontrar-lhe, falta aqui um erro, encontrar-lhe as malas feitas para fugir com ele. Portanto, foi mesmo esta história. É evidente que a princesinha aqui, ainda, suponho que já teria mais idade nessa altura, esta princesa depois vai ser, morreu belíssima, quer dizer, durou muitos anos, e teve uma vida de zarzuela, vou dizer assim, para ser simpático. Teve ser uma vida animada, a senhora, e morreu com muita idade, portanto, não casou com o nosso rei Dom Carlos, mas depois ainda casou com umas figuras ilustres de Espanha. Ora bem, mas nesta altura a figura tutelar da Europa, a figura feminina, é a Rainha Vitória, que vemos aqui, e reparem, é no período em que o Império Colonial Britânico está a tentar afirmar-se em todos os locais do mundo onde pode, quer dizer, nomeadamente em África. Está aqui um mapa, a comunicação telegráfica inglesa em 1855, quer dizer, rodearam a África de contactos telegráficos. Ora, nós sabemos o que depois, porque é que aconteceu o ultimátum, etc. Ora, entretanto, Sobral, já em Londres, começa a ser uma figura que aparece em todos os jornais, em todas as referências que existem, portanto, estão a ver aqui este jornal Penny Pictorial Magazine, aparece imenso, e há um assunto em que ele é envolvido como diplomata, porque inclusivamente é escolhido para árbitro internacional para decidir. A propósito desta ilhota, ou desta ilha, enfim, uma ilha, não uma ilhota, uma ilha, chamada Ilha da Trindade, que é o seguinte: os ingleses queriam ficar com ela, porque dar-lhes ia muito jeito, ela fica no paralelo do Rio de Janeiro, no meio do Atlântico. Esta ilha dava-lhes muito jeito, porque depois a seguir vieram as Malvinas, não é? Depois os ingleses vão apanhar as Malvinas, os ingleses já tinham uma base de abastecimento de carvão para os seus navios a carvão. Os navios a carvão têm problema, não é? Que é preciso, é como o nosso automóvel, quer dizer, é preciso uma estação de serviço para abastecer, não é? Porque senão não chegamos ao Algarve, só com um depósito de gasolina. Ora, os navios a carvão é a mesma coisa, tem que ter um sítio onde abasteciam carvão. Portanto, esta ilha dava muito jeito aos ingleses para isso, para a sua frota da expansão colonial. E, portanto, esta ilha, para pôr ali uma estação de serviço, chamemos assim, de abastecimento de carvão para a frota. Acontece que a ilha esteve abandonada durante muitos anos e um pouco, nesta altura, se estava abandonado, ocupava-se e pronto. Pois, mas não foi bem assim, porque felizmente apareceu um americano louco que queria comprar a ilha para ser rei da Trindade, que era esta ilha. Portanto, a pessoa pode sonhar ser rei de qualquer coisa, desde que tenha dinheiro para isso, que era o caso dele. Portanto, começou a haver muitos, felizmente, quer dizer, de tal modo que teve a haver uma decisão internacional. Por outro lado, quem protestava que a ilha tinha dono eram os brasileiros, era o Brasil.
Ora, o Sobral foi escolhido para árbitro deste assunto internacional e todos os jornais ingleses estão a rir à gargalhada, assim, já se sabe quem é que vai ganhar a questão. O Sobral é amigo da família real inglesa, amigo dos ministros, amigo deles todos, como à mesa deles, etc. Pronto, já se sabe quem vai ser a decisão. Ora, não foi. Sobral diz assim, a ilha é brasileira, porque a ilha era portuguesa, os portugueses, o Brasil alcançou a independência, o que era português no Brasil passou para um país, nessa altura, um império, chamado Brasil, e portanto a Ilha da Trindade é brasileira, ponto final. Ora, isto foi de tal modo importante que a própria Rainha Vitória condecorou uma ordem, vamos já ver à frente, a ordem de São Miguel, o próprio Marquês de Sobral, coisa que estarreceu a corte e não sei o quê, porque essa ordem era só para ingleses, quer dizer, não era... Ora, o Marquês de Sobral vai estar em muitas, mesmo do ponto de vista internacional, está aqui a fotografia da Conferência de Haia em 1907, esta Conferência de Haia onde ele brilhou como diplomata responsável e respeitado que era pelos diplomatas de todas as nações. Esta conferência foi feita para evitar a Primeira Guerra Mundial. E enquanto ela durou e tal, chegou-se a acordos que evitaram, realmente, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914. Infelizmente, enfim, não fez com que ela não existisse de todo, mas foi essa tentativa de conciliar as partes em conflito, sobretudo em volta da Europa. Então, ora bem, cá está a Ordem Britânica, São Miguel e São Jorge, atribuída pela Rainha Vitória ao nosso marquês, nessa altura ainda não era marquês, ele nasceu marquês, portanto, vamos ver a data em que ele foi feito marquês pelo Dom Carlos. E, portanto, cá está ele com o traje próprio da ordem, e que está a insígnia, então uma ordem respeitabilíssima, só tem acima de si a ordem da jarreteira. Ora bem, vamos agora aqui fazer um parênteses mais local e começo a ver o que é que ele terá a ver com Vila Nova de Gaia, que tem a ver com o quê? Com um fenómeno que ainda não foi estudado nesse sentido, quer dizer, que ainda não há grandes estudos, grande literatura sobre isso, há apenas um livro de memórias, que é o facto de todo Portugal que contava que era importante na segunda metade do século XIX, passava por uma população de Vila Nova de Gaia, que é a Granja, não é? Toda a gente passou por lá, desde o rei, desde escritores, etc, etc. E obviamente também passou o Marquês de Sobral, com os vencidos da vida, claro, e os outros vencidos da vida, pelo menos grande parte deles, aliás estão ali na fotografia, o Marquês de Sobral é o segundo a contar da vossa esquerda, não é? É o segundo, distingue-se bem, mas depois também está aqui nesta outra caricatura que apareceu no jornal da época, porque os vencidos da vida intrigou, há uns artigos do Wessel Garrett tem texto sobre isso, intrigou, quer dizer, o que é que seria, o que é que não seria, se iam dar origem a um partido político, mas depois havia aquela coisa que o rei Dom Carlos era o vencido suplente, portanto que aparecia pouco aos jantares, aliás nunca participou em nenhum dos jantares dos vencidos, mas sim em jantares com alguns deles. E depois aparece aqui uma senhora que é Emília de Castro. A senhora Emília de Castro, vou dizer isto rapidamente, é que a Emília de Castro apaixonou-se por Marquês de Sobral. A Emília de Castro era da família desta casa onde nós estamos, filha dos condes Rezende, portanto eram duas irmãs que ficaram por cá, e os dois rapazes, o quinto e o sexto conde Rezende, e ela, a menina, apaixonou-se pelo Sobral. Diz assim, por aquilo que eu li, as senhoras todas apaixonavam-se por ele. Ele era uma figura, como viram, um janota, era um homem charmoso. Eu encontrei adjetivos para ele em biógrafos, mas também em bilhetinhos no arquivo, e portanto ela apaixonou-se por ele, mas como é que dizer, ele não retribuiu, parece não ter retribuído, mas depois há uma carta do Essa de Queiroz para ele, em que diz que eles se explicaram, quer dizer, o Essa e o Sobral explicaram-se, quer dizer, a gente não sabe que explicações é que deram um ao outro, mas sabe que depois a menina vem a aceitar o namoro do Essa, o Sobral já ia longe. Ora, aqui está mais uma fotografia também relativamente conhecida, estas fotografias têm sido reproduzidas em tudo quanto é, até a biografia do Essa de Queiroz, portanto aqui estão, suponho que quase todos os vencidos da vida, aqui nesta fotografia estão todos eles. Ora bem, cá está o vencido suplente, que é o Dom Carlos,
com a sua farda, mas e eu pus aqui uma indicação de uma circunstância em que eles se juntam, mas aqui só três, só tem essa indicação. Foi o Dom Carlos, o Luís Maria Pinto de Sobral e Essa de Queiroz subiram à Torre Eiffel em Paris em 1889. Ainda Dom Carlos era só príncipe, ainda não era rei. E portanto, o que quer dizer que eles conviviam uns com os outros. É evidente que Essa de Queiroz nunca foi militar, embora fosse uma família, pela parte também de militares. O Marquês de Sobral era uma família diplomata, portanto, cada um tinha a sua farda, mas eram duas fardas civis, só o rei é que tinha uma farda militar devido às suas funções. Ora bem, aqui só algumas caricaturas. O Marquês de Sobral é imensamente caricaturado, imensamente reproduzido, como eu já disse, em jornais, em revistas, etc, etc. Às vezes nem sempre com mais piada, com menos piada, com mais xiste, menos xiste, não é? Reparem, este jornal chamado A Corja, enfim, um jornal republicano, portanto cá está o rei Dom Carlos, muito bem caricaturado, e depois tem uns sujeitos à volta dele, ali pendurados, etc, etc, e cá está o Marquês de Sobral, aqui num canto. Já aqui nesta outra publicação, está aqui uma caricatura engraçadíssima chamada Ninhada de Sobrais. O Marquês de Sobral foi ministro portanto, o que é que a caricatura diz? Que debaixo da sua casaca saia uma ninhada de Sobrais, ou seja, de adeptos do Marquês de Sobral. Portanto, no jornal A Paródia, de 19 de fevereiro de 1902. Portanto, mesmo estando ele no estrangeiro, sendo diplomata no estrangeiro, volta e meia vinha a Portugal, enfim, como é normal, e acompanhava, por exemplo, em 1935, a visita de Eduardo VII de Inglaterra. Portanto, ele está aqui estão a vê-lo ali mais ou menos naquela janela a meio, distingue-se pelo penteado e pelo bigode. Portanto, o Marquês de Sobral tem um penteado sui generis, não é? Portanto, tem aquela ausência de cabelo, e portanto, um bigode negro. Cá está ali o rei Dom Carlos. Os serviços, se fosse nos tempos de hoje, os serviços de protocolo tinham sido despedidos, porque reparem que lhe arranjaram uma cadeirinha para se sentar, pouco real, quer dizer, não sei se foi para ficar ao mesmo nível que o presidente, o Eduardo VII, perdão, o Eduardo na cadeirinha, que também não é grande coisa, mas realmente os serviços de protocolo aqui falharam, portanto podiam ter arranjado umas cadeiras melhores. Ora bem, mas também lá o contrário, quer dizer, quando o rei Dom Carlos ia à Inglaterra, está aqui uma fotografia em Windsor em 1904, cá está o Sobral aqui, portanto, atrás do rei. Não é? Nós vamos ver, o Marquês de Sobral está sempre perto ou atrás do soberano, quer dizer, está sempre ali em lugar de destaque, não é? E nestas fotografias que vemos, aqui está outra, em Londres também ainda na mesma visita, Dom Carlos em Inglaterra, cá está o Marquês de Sobral ali atrás com uma flor na botoeira e um boné. Vão reparando portanto, na questão dos trajes, na indumentária, nos chapéus, etc., porque já lá vamos, ele era um sujeito que ditava a moda em Londres. Curiosamente, também tinha um capote destes, um capote que a gente, não sei porque chamam-lhe capotes alentejanos, enfim, estes capotes existiam, obviamente, em todo o país e em toda a Europa, não é? Agora, não sei quem é que se lembrou, talvez se usem mais no Alentejo, não é? Ora, cá está Dom Carlos também ainda em Inglaterra, visita Dom Carlos, em 1904, aqui numa caçada, não é? Os dois, o Dom Carlos e o Marquês de Sobral. Aqui uma outra, esta fotografia hoje, enfim, é pouco simpática, porque está aqui uma série de fileiras de caça morta no chão, não é? E, portanto, ainda da mesma visita a Dom Carlos, cá está o Marquês de Sobral e o seu capote ao lado do rei, e depois outros caçadores com trajes usados na época. Agora aqui esta transcrição, dei ao Marquês de Sobral a Gran Cruz da Torre Espada, isto é Dom Carlos, merece ele esta graça pela sua especial situação, cada vez maior, e pelos extraordinários serviços por ele prestados ao país e ao rei, e a ele em grande parte se deve o fenomenal êxito desta viagem, por certificará o ato mais notável do meu reinado.
Portanto, isto está sido dito, está sido escrito pelo rei Dom Carlos. Iremos ver que os soberanos e as pessoas da família real tinham realmente uma grande estima por Dom Carlos. Ora, em Sintra, continuamos, está outra vez o Marquês de Sobral, ali atrás do rei Dom Carlos e da rainha Dona Amélia, visita de Loubet, presidente da República Francesa, portanto, a Portugal. Sintra, 1906, visita da rainha Alexandra de Inglaterra a Portugal. Cá está, portanto, o rei Dom Carlos e o Sobral ali com uma farda de marinheiro, não é? O que menos dá a ideia, e é um traje, um casaco trespasse e um boné de marinheiro. Devo dizer que as relações depois com o Marquês de Sobral e a Rainha Alexandra depois ficou viúva, e inclusivamente depois do Marquês de Sobral se reformar das funções diplomáticas, foi uns largos meses passear com a Rainha Alexandra pela Europa, sobretudo os países do norte da Europa. Foram os dois passear. Ora bem, cá em Portugal, o Marquês chegou a ser ministro dos negócios estrangeiros, portanto, a fazer parte de um governo, e obviamente que sofreu a caricatura, sofreu as diatribes dos caricaturistas da época, nomeadamente Gustavo Bordal Pinheiro, filho do famoso Bordal Pinheiro, que ali vai o Marquês de Sobral na carruagem com o rei Dom Carlos, não é? E a carruagem, enfim, está a atolar-se, a dar com os burrinhos na água. Marquês de Sobral teve quase, ou antes teve, nas datas em que o rei Dom Carlos esteve em Vila Viçosa e depois foi assassinado, como sabem, em Lisboa, no regresso. Cá está, com esta gente toda, ali está o Marquês de Sobral, mais uma vez ali na fotografia deste grupo, está o rei Dom Carlos, a rainha Dona Amélia e uma série de personalidades, portanto, da corte. Em Londres era a mesma coisa, aqui está ele num, chamemos assim, um piquenique, um almoço ao ar livre com a família real, cá está ele aqui sentado, reparem, quase à cabeceira da mesa, em frente à rainha. Também era objeto de caricaturas em Portugal em relação à sua situação em Inglaterra. Nesta outra fotografia está ele aqui junto do rei Jorge V, reparem, ao lado dele sentado à mesa. Aqui está ele com os soberanos ingleses, suponho que na corrida de Ascot, portanto, a quem acompanhava frequentemente, mas também no iate real. Portanto, no arquivo da Casa Ramos Pinto encontrei esta correspondência de 1905 de um senhor inglês a dizer que anda a tentar falar com o Marquês de Sobral, para o Marquês de Sobral interceder junto do rei para dar autorização à Casa Ramos Pinto para usar o by appointment Her Majesty do King, neste caso era o King ainda, nos seus produtos. Mas diz ele na carta que devido a que é difícil falar com ele, quer dizer, porque está sempre muita gente, está sempre envolvido com muitas pessoas, e que para se ter uma conversa discreta, como era conveniente, quer meter uma cunha, tanto uma cunha não se mete, primeiro, não era assim um sítio onde se pudesse barrar muito, ou barrar muito alto, ia ser ouvido quase, mas ele dizia, mas que vai continuar a tentar. Ora, se tentou, realmente isso nunca foi concedido, mas foi concedido, cá está aqui uma transcrição, I wrote to the Marquis de Sobral, your ambassador in other day for his influence with King Edward VII and Prince of Wales to give you the royal warrant for your wines. Portanto, era isto. É aqui um postal, um postal que tem mais uma caricatura das muitas do Marquês de Sobral. Agora, as senhoras, eu já digo isto, portanto, encontrei centenas, talvez milhares de bilhetinhos, ora carta, papel timbrado, mais ou menos A4, ora cartões de visita, ora coisa assim, grande parte deles escritos a lápis, com
coisas muito pessoais, quer dizer, espero encontrar-te amanhã na estação do comboio, não sei de quê, não te esqueças de dizer ao maquinista para parar em tal parte, porque se não disseres nada, o comboio anda sempre e não sais onde eu quero que saias. Pronto, e coisas assim. E umas cartas de uma senhora, é evidente que as senhoras não estão identificadas por nome nenhum. Às vezes o papel timbrado está, às vezes é papel timbrado usado, mas o papel timbrado em branco rouba-se e depois escreve-se, não é? Há uma senhora que o trata sistematicamente por Soveralino Mio e escreve assim numa italianada, enfim, e diz, lembras-te quando estivemos na Ponta dei Sospiri? Pronto, mas depois o resto é vago, quer dizer, o resto nós não sabemos bem, nem sei se nos interessa. Agora, há uma série de senhoras com quem o Marquês de Sobral ou vai aos bailes, ou vai às festas, ou vai aqui, ou vai ali. E então encontrei umas cartas de uma senhora despeitadíssima a dizer mal dele a outra senhora, que ele, ou seja, que ele não deixou de lhe ligar, deixou de a cumprimentar e que não sei o quê, tal. Ora, aqui é uma biógrafa de Eduardo VII que diz assim, este inteligente diplomata português era igualmente estimado pelo rei e pela rainha, era encantador, urbano, polido, espirituoso, adorava mulheres e era tido como o melhor dançarino da Europa. Portanto, para ver o que era. Cá está ele com algumas das senhoras com quem se cruzou mais demoradamente, talvez, e aqui com entrar em grande estilo suponho que nas corridas da Ascot, com esta senhora pelo braço. Inclusivamente existem, fui encontrar na Universidade do Texas, em Austin, uma obra de arte, chamemos assim, chamada Edwardian Parade, de cerca de 1922, reparem, é o ano da morte de Marquês de Sobral, por Max Beerbohm, portanto, um artista desta época, que tem quem neste friso, que é em gesso, desenhado e tal, Eduardo VII, Marquês de Sobral, Joseph Chamberlain, Henry James, Lord Rosebery, Reginald Turner, Arthur Pinheiro, William Rothenstein, George Moore, Rudyard Kipling, não é? Rudyard Kipling, sabe, um poeta, não é? Lord Byron and Winston Churchill, quer dizer, pelo menos alguns destes nomes a gente conhece, não é? E reparem, ele está aqui nesta Edwardian Parade, e esta obra de arte existe no arquivo desta universidade, portanto, diz assim, vai na Lengeço e sente portanto, lá numa secção desta universidade nos Estados Unidos. Em Portugal, existe também, isto é um governo, portanto, uma panóplia de fotografias de que ele fez parte do governo, portanto, foi ministro de 1895 a 1997, foi 10 anos ministro dos Negócios Estrangeiros, foi par do Reino em 98, marquês então só em 1901 e conselheiro de Estado no mesmo ano. Ele depois acompanhou os problemas da família real, o assassinato do rei Dom Carlos, acompanhou depois o Dom Manuel II no exílio, inclusivamente chamou-lhe a atenção que um príncipe real, mesmo no exílio, tinha de ter cuidado com as coristas de Paris. Ora bem, mas isto aqui, o que interessa, é uma carta do Dom Manuel II para o Marquês de Sobral, meu querido Sobral, embora imediatamente, meu querido Sobral, em que está-lhe a agradecer todo o apoio, toda a atenção que ele deu naquela circunstância difícil pelas quais a família real estava a passar. Ora, a monarquia, como sabemos, chega ao fim, portanto, ainda em Londres, em 1909, cá está, houve lá uma reunião, digamos assim, de reis, famílias reais da Europa toda, e portanto, em que no meio ali destes reis e príncipes, não sei o quê, lá está o Marquês de Sobral, ali com a sua farda de diplomata, ali, logo o segundo a contar da esquerda. Aqui, reparem, em Gibraltar, em 1910, está ele na carruagem, portanto, ao lado de Dom Manuel II, que os vai levar para o exílio. Portanto, aqui, junto de mim no exílio, foi o amigo e o conselheiro incomparável, é o que escreveu o rei Dom Manuel. Depois, já em Londres, ele providenciou a instalação do rei Dom Manuel, portanto,
no exílio, e estas fotografias são de várias revistas londrinas em que mostra eles os três ou os dois a conversar ou a passear. Portanto, é evidente que os tempos foram passando, já falei que ele depois então vai fazer uma grande turnê para a Europa, sobretudo do Norte, com a Rainha Alexandra, portanto na sua viuvez, e acaba, os tempos vão passando, ele acaba por ir morrer a Paris, onde morreu a 5 de outubro de 1922, é por isso que este ano então temos o centenário. A Rainha Dona Amélia acompanha nos seus últimos dias. Dom Manuel chama-lhe um grande português que toda a sua vida trabalhou com honra e glória pela sua pátria. A 16 de outubro, na Igreja da Encarnação, em Lisboa, foi celebrado uma missa pela sua alma. Ora, nesse livro que eu fiz, tive o cuidado de começar o primeiro capítulo, não é o nascimento dele, nem a família, não sei o quê. O primeiro capítulo que eu fiz é a morte de Marquês de Sobral, porque ele teve esta morte assistida pela própria rainha, à cabeceira da Câmara, na Casa de Saúde, em Paris. A Rainha Dona Amélia passou a semana inteira ali ao lado dele, na sua agonia, na sua despedida desta vida, e depois teve um funeral em Paris que as pessoas interrogavam-se, mas qual foi o rei que morreu, que vai ali a passar um funeral cheio de reis? É evidente que tiram assim, muita gente dirá assim, mas eram reis, muitos deles no exílio, portanto, muitos deles já não estavam a reinar efetivamente, mas o que é certo é que estavam todos no funeral. O funeral teve grandíssimo aparato, mas já vamos ver que depois de morto ele não teve muita sorte no sítio onde devia repousar para sempre. Vamos já falar isso no fim. Ora bem, o que é que ficou dele? O que é que foi dele? E, portanto, para cumprir o tempo que me está destinado, o que é que ficou dele em Portugal, ou o que é que fará a sua memória? É evidente, para além da memória da história diplomática portuguesa, não é? Ou da história do reinado de Dom Carlos, não é? Por exemplo, como é que chama aquele historiador Martins, como é que se chama? Que fez... Não é Oliveira Martins, há um outro, como é que se chama aquele da revista Atividades Nacionais, que fez duas grandes biografias, uma de Dom Carlos, outra de Dom Manuel, são grandes, bonitos, etc. Portanto, foi o primeiro grande biógrafo do rei Dom Carlos, depois apareceram outros mais recentes, não é? Mas, quer dizer, não é possível falar do reinado de Dom Carlos, nem de Portugal na altura, nem do ultimátum, sem falar na ação do Marquês de Sobral. Agora, o que é que ficou? Na sua terra, ele deu dinheiro para fazer, à Santa Casa da Misericórdia local, para fazer um hospital para as pessoas que precisavam dele lá na terra, que obviamente que os irmãos da Santa Casa da Misericórdia, muito, muito naturalmente, deram-lhe o nome de Hospital Marquês de Sobral. E, portanto, enfim, mas isso foi noutros tempos. Uma carta de Manuel Oliveira Pestana da Silva, administrador da Real Companhia Vinícola, no Norte de Portugal, de dezembro de 1906, diz o seguinte, está aqui a carta reproduzida: o teu nome há de ficar na história, ligado ao maior dos serviços prestados ao país e particularmente ao ninho teu paterno, quer dizer, São João da Pesqueira. Oxalá que sim, quer dizer, portanto, por isso hoje estamos aqui a recordá-lo. Mais memórias e homenagens. No Comércio do Porto, quando ele faleceu, reparem, o Comércio do Porto, jornal republicano, quer dizer, foi isso que eu fui ver, é que, está bem, ele era monárquico, foi ministro até monárquico, foi ministro dos Negócios Estrangeiros, fui ver o que é que os jornais da época em que ele morreu diziam, e devo dizer que todos os jornais, republicanos ou não, diziam muito bem dele, quer dizer, diziam é que está um homem que, independente das opiniões políticas, não sei o quê, foi um grande português, fez tudo pelo seu país, etc. Isto é unânime em todos os jornais. Olha, está aqui, apesar da sua longa, e até outros aspectos, apesar da sua longa permanência no estrangeiro, concebeu sempre os seus gostos e predileções por tudo quanto era português. Eu encontrei, uma das referências que eu encontrei, assim, uma coisa muito pormenor da sua vida, é que ele cantava fados lá em Inglaterra, para as damas inglesas, fados com voz de barítono, acho que tinha uma voz, enfim, barítono, é a referência que eu tenho, e cantava fados às senhoras, Why Mouraria, talvez em inglês, Hello Mouraria, com voz de barítono, as senhoras ficavam encantadas, não é? Ora bem, depois de morto, sepultado na cripta da igreja de Saint-Pierre de Chaillot, em Paris,
que era é relativamente perto do Arco de Triunfo, quando esta foi alterada já nos anos 40 do século XX, os restos mortais do Marquês de Sobral foram transferidos para um jazigo de família amiga do cemitério do Père Lachaise, onde ficaram esquecidos até hoje. Quer dizer, ficaram esquecidos, não é? Um cantito, é evidente. Se calhar vão lá um português ou outro que sabe, talvez lhe ponham um ramo de violetas, as senhoras porão um ramo de flores, etc. Ora bem, o que é que ficou mais dele? Em São João da Pesqueira, a terra onde nasceu, há a 222, que é aquela estrada, como sabem, começa aqui na Avenida de Gaia, ali à beira daquela estação de metro, que dá pelo nome, suponho que Dom João II, e começa ali a 222 e vai até à fronteira, mas há um bocado desta estrada que recebeu o nome, ao passar pela sua terra natal, Avenida Marquês de Sobral. Portanto, e muito bem, não é? Portanto, depois, em Lisboa, na capital do país, há uma rua Marquês de Sobral, que é aqui perto da igreja de São João de Brito, não é? Portanto, não há assim mais nada. Então, o que é que haverá mais? Entretanto, eu publiquei a biografia em 2008 e um ano depois, sensivelmente um ano depois, um senhor chamado Paulo Londes Marques, que foi secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros. Não é o meu, não. Não. Portanto, este senhor escreveu uma outra biografia, o Marquês de Sobral, Seu Tempo e Seu Modo, a qual eu não tive possibilidade de ler ainda, porque ela foi uma edição quase particular, quase, etc., esgotou rapidamente, enfim, ou não foi distribuída no mercado, mas tem uma boa notícia, é que graças ali ao Dr. João Fernandes, que pus a procurar, suponho que amanhã ou segunda-feira que chega um exemplar comprado no OLX desta biografia, então vou ter o prazer de a ler. Portanto, o que eu saiba, mais que memória dele, existe um busto do Marquês de Sobral, da autoria de Raul Xavier, que eu não consegui fotografia dele ainda, acho que vou ter de lá e bater à porta, a ver se me deixam entrar para fotografar, no Palácio das Necessidades, em Lisboa. Portanto, é uma notícia que eu tenho. O Raul Xavier foi um grande escultor português, era um homem que nasceu em Macau, é um homem dos anos 40, da expressão do mundo português, etc, e deixou muito... É o autor daquela estátua de São Vicente à beira da Sé, em Lisboa, por exemplo, e de outras, muitas outras, e de papas e bispos no Bom Jesus de Braga, e outras coisas por aí pelo país fora. E, portanto, também fez um busto dele, mas confesso, ainda não consegui arranjar, e um seu grande retrato a óleo, da autoria do pintor Henrique Medina, existe na Embaixada de Portugal em Londres, portanto, o que faz sentido, não é? A embaixada onde ele esteve durante anos, enfim, a defender os interesses de Portugal. Portanto, não admira. Também não consegui ainda uma reprodução desse quadro, do grande pintor Henrique Medina. Agora, suponho que é evidente que não foi pintado do natural, deve ter sido pintado a posterior, portanto, o Henrique Medina em 1922 era muito novo, acho que ainda não pintava retratos, ele depois vem a ser famoso, como sabem, nos anos 40, na Suécia e em Hollywood, é um homem que pintou imensos retratos, gente importantíssima, todo o mundo também. Pronto, mas então Marquês de Sobral, é isto que temos, cá está a capa do livro que eu publiquei em 2008, chamado Marquês de Sobral, Homem do Douro e do Mundo, logo em português e em inglês, porque que diabo, eu tive a ler imensos livros em inglês, de biografias, do Henrique VII, de Jorge V, etc., do período em que ele lá viveu, e, portanto, achei que era uma possibilidade de dar a conhecer estas novas gerações que leem em inglês, portanto, esta biografia. Portanto, este livro também me dizem que está em alguns sítios completamente esgotado, não sei se vai ter uma edição ou não, uma reedição. Vou só lembrar o que é que Sobral, Marquês de Sobral tem a ver então com Gaia. Já falei na Granja, portanto, já falei a sua ligação aos vencidos da vida como amigo, depois chefe, digamos assim, chefe como diplomata em Londres e chefe como ministro dos negócios estrangeiros, portanto, em Inglaterra, portanto, do Essa de Queiroz, a relação com Emília e a questão da Emília pretender que ele, portanto, enfim, apaixonou-se pelo senhor, e como eu disse, isso parece que era habitual nas senhoras todas. A questão da ligação dele a uma empresa gaiense chamada Real Vinícola, não é? A Quinta de Sidró é propriedade da Real Vinícola, como sabem, tem a sua sede em Vila Nova de Gaia. E já agora uma outra questão é que
Vila Nova de Gaia, desde 1996, é geminada com São João da Pesqueira. Portanto, os dois municípios são geminados em cerimónia protocolar, com assinaturas e tal, etc. etc. Portanto, ou seja, por isso tudo, duas associações chamadas os Amigos de Lá Conde de Rezende da Confraria Queirosiana e a Associação dos Amigos de Pereiros, está aqui representado o meu amigo Silva Fernandes, portanto, entenderam sugerir a diversas entidades, pelas quais, obviamente, não podemos falar, essas entidades a que terão de falar, nem podemos ainda revelar o que é que elas farão ou não farão, etc. Esse é um programa que está em andamento, não é? E, portanto, não podemos falar para os outros. Pela nossa parte, tudo faremos este ano para divulgar este grandíssimo português, português de fama internacional, de respeito internacional. Eu há bocado esqueci-me de dizer que há várias anedotas que se contam sobre ele, nomeadamente, portanto já dei a entender que ele que era o homem que marcava a moda em Londres, o que é verdade, e depois contam-se aquelas anedotas habituais. Um dia ele tinha um abscesso, tinha um dente infectado e tinha de ir para o Ministério e era em pleno verão, e para disfarçar pôs um cachecol à volta da cara e no dia seguinte todos os janotas de Londres andavam com um cachecol a tapar a tromba porque pensavam que era a moda que o Sobral tinha imposto. Outra que se conta é também a veinha das calças dobrada para cima. Portanto, ele foi uma corrida, aquilo tem sempre lama, choveu, tinha lama, etc. Ele dobrou a banha das calças para cima, enfim, para não sujar muito. Então, e no dia seguinte todos os janotas andavam com banha nas calças dobradas para cima. Agora, encontrei uma carta de um fabricante de gravatas de seda no Porto, sim senhor, a dizer isto, eu transcrevia na obra, aliás, como um dos outros documentos. Ele escreve ao Marquês e manda-lhe uma caixa de 12 gravatas de oferta. Pede-lhe encarecidamente que as use. E as uso, porque ele diz assim: tenho a certeza, se Vossa Excelência usar as minhas gravatas, o êxito da minha casa estará assegurado, porque passarei a exportar gravatas para Londres. Portanto, encontrei assim muitas coisas desse género. Agora há uma que um biógrafo do rei Jorge V conta, é que um dia estavam num jantar real, portanto, já agora antes que me esqueça também, que é um bocadinho interessantíssimo, o Marquês de Sobral assistiu à estreia daquela música que todos nós conhecemos, chamada Pompa e Circunstância, do Elgar, porque essa música foi apresentada a primeira vez numa festa de anos do rei Eduardo VII. E, portanto, foi lá tocada, uma orquestra tocada, a primeira vez, como brinde ao rei. É claro que ela depois, o Elgar, transformou até a coroação da rainha Isabel II, que é aquela música que a gente nós conhecemos, mas o Marquês de Sobral estava na estreia. O Marquês de Sobral era ele que, como é que é dizer, aplacava a ira da rainha Alexandra quando o Eduardo VII chegava tarde a casa, enfim, eu esquecia pelo caminho de ir para casa. Portanto, devido à sua intimidade, enfim, com ambos, evidente, de amigo do rei e concesa da rainha. Ora, o que é que acontece? Num jantar com o rei Jorge V, depois do ultimátum, um ministro inglês que estava à mesa disse assim, estavam a discutir se Portugal se tinha portado bem, se tinha portado mal, o que é que Portugal queria da África, não queria e tal, e houve um que disse assim, e que tal se a frota inglesa entrasse no Tejo e bombardeasse Lisboa, resolveu o assunto, estava o assunto aí. O Marquês de Sobral levantou-se e disse assim, olha, a maior frota do mundo entrar no Tejo e bombardear uma cidade desarmada como Lisboa é, que não tem defesas para a frota, isso não é valentia nenhuma. Valentia é o sujeito que acaba de dizer isso, vir lá para fora entender-se comigo. Claro que não foi. O rei aplacou-os, disse pronto, isso apaziguou os ânimos e não houve pugilato, o inglês deve-se ter encolhido e pronto, e ficou o assunto por ali, não é? Portanto, ele era um homem assim, não tinha, o que é dito pelas pessoas da época, que ele não tinha papas na língua, quer dizer, um homem respeitoso, evidente, cheio de protocolo, etc., mas o que tinha a dizer, dizia. E talvez por isso, não sabem, numa corte cheia de pessoas a dobrar a coluna vertebral em mesuras, não sei o que, às vezes estas pessoas muito sinceras, então foi o que disse a Rainha Vitória quando lhe deu aquela concessão da Ordem de São Miguel a propósito da Ilha da Trindade. Acho que a Rainha Vitória exclamou assim, ora cá está um homem honesto, não é? Porque dos outros ela já estava farta, com certeza. Pronto, assim muito rapidamente,
são este Sobral, o Marquês de Sobral, que nós queremos promover como um português notável a vários títulos, portanto, este ano, então, está delineado um programa que começa no final do ano e que se prolongará, obviamente, porque o centenário da morte dele é este ano, portanto, mas várias realizações que a setembro serão divulgadas e que decorrerão, portanto, entre dezembro deste ano e depois o resto do ano de 2023. E pronto, era isto que eu tinha a dizer sobre o Marquês de Sobral. Muito obrigado pela vossa atenção e também estão em casa, e aqui um especial cumprimento ao Dr. Marcelo Malta, que nos está a acompanhar do Brasil, portanto, que assiste, e não sei se mais alguém de longe, de Cascais, etc. Estamos aqui vários amigos que nos deram o gosto de assistir a esta palestra, e eu agora estou disponível para, portanto, como sabem, nós agora temos aqui um pequeno hábito que a gente fez, porque a gente verifica que o tempo não chega depois para as conversas, e a gente vai aí jantar aqui perto a um restaurante, não é o Tavares Rico, que é em Lisboa, como sabem, não temos tempo de ir ao Tavares Rico, portanto é um restaurante muito mais modesto, muito mais simpático. Não, isso não devia dizer, o Tavares Rico considera que é simpaticíssimo, não é? Enfim, tem uma emenda um bocadito cara. Mas pronto, aqui é uma coisa muito mais barata e vamos aí, continuamos a conversa, não é? Sobre este e outros assuntos aqui perto. Portanto, os que quiserem ir, dizem ali à doutora Fátima, que é para ela dizer para lá, dizer, ó senhor Carlos, a Carlos são tantos à mesa hoje. Portanto, entretanto, se alguém quiser pôr alguma questão sobre o Marquês de Sobral e a sua ação, a sua ação na Europa, em Portugal, no mundo, não é? Porque ele foi condecorado pelo Vaticano, já vimos pelo Guilherme I, por vários países, enfim, tinha condecorações internacionais e era um homem conceituadíssimo, não é? E pronto, muito obrigado pela atenção mais uma vez, e portanto estou à disposição para qualquer questão que me queiram pôr. Por favor, tenho de ligar o microfone, como sabem, para a gente ouvir, e depois eu respondo se souber. Ora, se não houver questões, não há questões sobre Marquês de Sobral, já a gente ficou inteirada da sua ação, da sua vida, e portanto espero que nos deem o prazer de assistir aos elementos do centenário, aos diversos. Eu não posso revelar, não podemos revelar ainda, porque não depende de nós, não depende nem da Associação dos Amigos de Preis, nem da Confraria Queirosiana, muitas coisas que estão programadas, não é? Algumas são palestras na pesqueira, são acontecimentos públicos porque envolvem outras entidades, e a quem compete, obviamente, a nossa função é apenas ir preparando o caminho para depois elas encaixarem muitíssimo bem e terem algum eco público. Esse eco público vai desde coisas desta natureza, mas também junto das escolas, junto de diversas maneiras que, portanto, as coisas permitem, a vida atual permite divulgar e dar algum relevo para não ficar este português mais 100 anos esquecido, enfim, ou então só lembrado de meia dúzia de... Amigo Gonçalves Guimarães. Olá. Pode falar. Boa noite, né? Boa tarde aqui, boa noite aí em Portugal. Veja só, a diplomacia brasileira, ela tem, claro, assim como toda a formação cultural brasileira, uma influência notável de Portugal. E a diplomacia no Brasil, ela é muito reconhecida também, a ponto da abertura dos trabalhos da ONU ser sempre feita pela voz do representante do Brasil. Mas, assim, a minha pergunta o amigo teria informação sobre a relação do Marquês de Sobral com alguém da diplomacia brasileira ou com dirigentes brasileiros que algum fato marcante nesse sentido? Sim, para além da Ilha da Trindade, do episódio da Ilha da Trindade,
em que o Marquês de Sobral foi o árbitro a favor do Brasil, e disse que, portanto, ele já era brasileiro, ponto final. Como sabe, o Dr. Marcelo Malta, também o Brasil, nesta altura, mais ou menos nesta altura, tem um grandíssimo diplomata, famoso também internacionalmente, que é o Barão do Rio Branco. Portanto, que é o chefe da diplomacia brasileira e que também foi uma figura marcante a nível mundial, quer dizer, a nível da diplomacia mundial. Eu, quando consultei o arquivo do Marquês de Sobral, sim senhor, encontrei algumas referências portanto, de relações diplomáticas, não é? Entre o Marquês de Sobral e o Barão do Rio Branco e o seu gabinete diplomático. Agora, portanto, eu quando fiz aquela biografia, há sempre um problema quando é uma obra de encomenda, é que diz assim, ela tem de estar pronta daqui por um mês ou dois, a gente não pode ficar toda a vida a degustar os documentos fabulosos que vai encontrando, tem de sintetizar, tem de andar para a frente, mas sim senhor, as relações sobretudo com essa figura que também foi marcante do outro lado do Atlântico, que é o Barão do Rio Branco, que ainda hoje portanto, da qual eu tenho um precioso livro, um livro chamado Anais da História do Brasil, suponho que é assim que se chama o livro, que é um livro da autoria do Barão do Rio Branco, que é uma espécie de história do Brasil em datas, não é? 1 de janeiro de 1800, 1700, não, é um livro que ele escreveu muito curioso, que eu tenho o gosto de ter na minha biblioteca, uma edição antiga, claro, não sei se já tem edições recentes, mas tenho isso. Portanto, isso é muito bem quem é o Barão do Rio Branco. Aliás, quando eu andava na faculdade a fazer o doutoramento, eu lembro que tinha um colega, o José, que era baiano, que era da Bahia, que ia fazer o doutoramento exatamente sobre o Barão do Rio Branco. Nunca mais o vi, espero que ele tenha feito, espero que ele tenha concluído, porque realmente, pronto, é uma figura da qual nós conhecemos alguma coisa, mas eu, por exemplo, nunca li nenhuma. Li algumas coisas que quem estuda a história do Brasil vai encontrando, não é? Vai encontrando na época, não é? Mas eu confesso que eu próprio nunca li uma biografia do Barão do Rio Branco. Eu conheço alguns factos avulsos, mas é realmente também uma figura notabilíssima da diplomacia internacional, mais ou menos, portanto, de finais do século XIX, princípios do século XX. Portanto, caríssimo, muito obrigado. Ora, não havendo mais questão nenhuma, muito obrigado mais uma vez por terem assistido. Não sei quem vai fazer a palestra daqui por um mês, mas há de ser alguém, que não eu. E até breve, e cumprimentos a todos, e até breve, meu abraço para todos e muito obrigado.